Declaro aberta a 62ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e a 42ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. A pauta de hoje se destina a discutir avanços do novo marco do pré-sal aprovado pelo Senado. O requerimento dessa audiência foi assinado pela senadora Vanessa Graziotin, por mim, e os convidados são o senhor Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, da EPET, e Paulo César Smith Metri, mestre em Engenharia Industrial na Geórgia e um representante do Ministério de Minas e Energia. Os convidados já se encontram no plenário, eu peço que venham à mesa. Comunico que o Ministério das Minas e Energia não indicou o representante para participar da presente audiência pública. E o representante, onde é que está o nome dele? Marco Antônio. O Marco Antônio, professor Marco Antônio, convidado pela senadora, por indicação da senadora Vanessa Graziotin, se encontra nos Estados Unidos e, desta forma, impossibilidade de participar do processo. Ah, sim. Nos Estados Unidos está o Aloysio Araújo. Houve um engano aqui. O Marco Antônio seria o representante do Ministério que não veio e não indicou representante. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Quem é que fala antes? Iniciamos a nossa reunião sem mais delongas, passando a palavra para o senhor Fernando Siqueira. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senador Requião, companheiro Paulo Metri. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui debatendo um assunto de tamanha importância para a nação, mas, ao mesmo tempo, lamentando que não venha o representante do Ministério para que a gente pudesse ter um contraponto, né? Nós faríamos um contraponto. Então, algumas colocações que a gente vai fazer aqui vão ficar mais ou menos sem resposta, lamentavelmente. Quando debatemos com a diretora da ANP, Magda Chambriard, ela também falou e não ficou para o debate. Então, a gente está meio prejudicado aqui em fazer o contraponto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem informações importantes para passar para os senhores e esse assunto tem que ser bastante debatido por toda a sociedade brasileira, por se tratar de um maior patrimônio hoje que o nosso país detém, que é a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno país do futuro e se transformar numa potência econômica, financeira e tecnológica. Então, nós não podemos deixar que essa oportunidade, mais uma vez, se perca. Eu vou começar falando um pouco sobre a importância do petróleo, por que há tanta luta pelo petróleo, de tal sorte que, a partir da Segunda Guerra Mundial, praticamente todas as guerras se deram por causa do petróleo. A primeira razão é que o petróleo é a fonte mais eficiente de energia, é fácil de extrair, transportar e ser utilizado. Comparado com as demais fontes, em terra, por exemplo, a sua relação energética é 100:1, ou seja, gasta-se uma unidade de energia e se obtém de volta 100 unidades de energia. Em águas profundas, como o gasto é muito maior, se tem a relação de 23:1. Mas o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de 9:1 e a biomassa aproximadamente 1:1. Então, os países desenvolvidos, irresponsavelmente, se tornaram reféns dependentes desse energético que é extremamente estratégico. Hoje, 90% dos transportes se dá através do petróleo. A outra parte estratégica é a parte petroquímica, em que o petróleo é matéria-prima para mais de 3.000 produtos que servem a todos nós
nós usamos mais de 80% do nosso uso diário, dos bens e serviços e materiais que nós usamos, vem do petróleo. Por exemplo, remédios, fertilizantes agrícolas, telefones celulares, DVDs, televisores, 90% do que a gente usa é oriundo do petróleo. E para atestar essa irresponsabilidade dos países, a gente vê que a matriz energética mundial hoje tem 37% de petróleo, 22% de gás natural e 28% de carvão. Todos esses combustíveis fósseis e não renováveis, e todos eles finitos. Portanto, muita irresponsabilidade os países calcarem o seu desenvolvimento em cima desses produtos. O Brasil, um pouco melhor, está com mais ou menos 53%, já tem bagaço de cana, energia hidráulica, etc. Mas, ainda assim, 53% da matriz é de combustível fóssil. E aí a gente pergunta por que leilões de petróleo? Se nós já temos, hoje, descobertos no pré-sal, cerca de 60 bilhões de barris. São 9 bilhões em Tupi, 4 em Iara, 9 em Franco, 9 em Franco, 15 bilhões em Libra, que é o que está sendo leiloado. Tem o Carioca com 10 bilhões, que o Marco Antônio do Ministério disse que ainda tem dúvidas sobre esses 10 bilhões, mas, de qualquer maneira, Sapinhoá, Área das Baleias e outros menores dão uma reserva de 50 ou 60 bilhões, que, somados aos 14 bilhões que a gente tinha antes do pré-sal, nos dá uma autossuficiência para mais de 50 anos. Então, nós precisamos fazer refinarias, produzir esse petróleo, refinar, agregar valor e exportá-lo. E aí, o presidente Lula, quando o pré-sal foi descoberto, ele tirou 41 blocos que estavam no 9º leilão. Criou um grupo de trabalho para fazer um novo marco regulatório, e esse grupo de trabalho gerou 4 projetos. Um deles é a mudança de concessão para partilha, outro a criação do Fundo Social, outro a capitalização da Petrobras e outra a criação da Pré-Sal Petróleo para fiscalizar a atividade. Na capitalização, a gente vê esse círculo vermelho aqui, a União cedeu 7 blocos para a Petrobras perfurar e achar 5 bilhões de barris. E a Petrobras pagou esses 5 bilhões com títulos do governo, e o governo, com esses títulos, recomprou ações da Petrobras, de forma que passou a participar com 48%, ao invés dos 38% que tinha antes. Só que a Petrobras começou a furar o primeiro bloco, é o bloco de Franco, que está aqui ao lado de Libra, e os geólogos dizem que é a mesma estrutura. Esse é Franco, é o primeiro da seção onerosa que ela perfurou, e achou 9 bilhões. Como era para achar 5, a ANP tomou o Libra da Petrobras e vai leiloar. Ou seja, você vai leiloar um campo perfurado, testado, comprovado, que é hoje o maior do mundo, e vai colocar em leilão. Nem país militarmente ocupado faz um absurdo desse, leiloar um campo dessa ordem, com um edital voltado para entrega à empresa estrangeira. Aqui a gente vê uma das razões da reação das guerras, né? Porque 60% mais ou menos do petróleo hoje no mundo está no Oriente Médio. Nós temos a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, etc. E a Venezuela de Chávez, que passou de 60 para 300 bilhões de barris. Em contrapartida, os Estados Unidos têm hoje 30 bilhões de barris de reservas, contando com o shale gas, e consome 10 bilhões por ano, ou seja, consome 1/3 de sua reserva. A Europa está em pior situação, porque não tem reserva e também consome. A Ásia também, Japão, Coreia, China. China tem 12 bilhões, consome 6 por ano, e um consumo crescente. Então, esses países estão numa situação de insegurança energética muito grande. E todos querem o pré-sal, né? E a Petrobras, que tinha
14 bilhões, de repente acha uma província com potencial de 100 a 300 bilhões, mas 100 hoje é quase uma certeza. 300 bilhões pode ser, prolongando um pouco mais. Desliguei, não desligou. Então, o Brasil passou de 14 bilhões para 114, veio empatar com o Iraque aqui. E a primeira coisa que o Bush fez foi reativar a 4ª Frota Naval para pretensamente proteger o Atlântico Sul, onde estão Brasil e a Argentina havia desnacionalizado o seu petróleo nessa época. Então, a 4ª Frota Naval veio proteger, entre aspas, o pré-sal brasileiro. Ou seja, pressionar o governo brasileiro para entregar esse pré-sal. E outra importante fonte de pressão é o cartel internacional das irmãs, que eram 7, agora são 6. E elas já tiveram domínio de 90% das reservas mundial, hoje estão com mais ou menos 3%. E aqui, senador Requião, eu coloquei em cores diferentes, né, porque as que estão em vermelho são irmãs das que estão em branco. E as que em vermelho foi as que não entraram no leilão. E por que não entraram no leilão? Na minha opinião, é porque elas sabiam que a espionagem poderia inviabilizar o leilão. Então, para reduzir essa pressão pela anulação no leilão, elas saíram, mas deixaram as irmãs, que são dos mesmos donos, Rockefeller e Rothschild. Então, metade, o braço americano saiu, mas o braço europeu ficou. E aqui, para agravar a situação, nós estamos vivendo hoje o pico de produção do petróleo convencional. Tem uma variaçãozinha aqui, mas a tendência é ele cair assim drasticamente. E pelo que tem se visto aí sobre o shale gas, ele não vai cobrir essa defasagem aqui entre o petróleo convencional em extinção, em redução, e o consumo que, no mínimo, vai se manter estável ou crescer. Por isso é o desespero das empresas. Só para mostrar aqui a mesma curva, hoje nós estamos produzindo no mundo 86 milhões de barris. Por essa curva de pico de produção, em 2020 cai para 60, em 2030 cai para 30 milhões por dia. Então, preencher esse vazio aqui vai ser uma tarefa bem complicada. E aí eu gostaria de trazer alguns fatos e dados para a suspensão do leilão de Libra. Primeiro, se a presidenta Dilma suspendeu a viagem aos Estados Unidos, é porque a espionagem foi por ela considerada algo muito grave. Sua vida pessoal foi vasculhada, incluindo cartão de crédito, prontuário médico e tudo mais. Assim como a espionagem dentro da Petrobras é a empresa mais estratégica e mais importante do país, está sendo invadida. E todos os poços marítimos da Petrobras usam o software Open Wells da Landmark. Quem é a Landmark? Subsidiária da Halliburton, que é a líder do complexo industrial financeiro petroleiro armamentista mencionado pelo americano John Perkins em seu livro Confissões de um Assassino Econômico. Foi ela a mentora da invasão do Iraque, ganhou obras de recuperação naquele país da ordem de 300 bilhões de dólares, segundo a mídia, sem concorrência. A Landmark tem na Petrobras consultores que têm acesso a todas as informações dos registros do seu software Open Wells. Logo, há detalhes de todos os poços marítimos para rodar o software. Além de tudo, o software tem janelas que permitem amplo acesso e espionagem in situ, ou seja, espionagem dentro da Petrobras. A presidenta Graça Forte apresentou aqui na semana passada o Centro Integrado de Processamento de Dados com informações estratégicas recolhidas dentro dele, com uma série de requisitos de segurança, mas que usa o Open Wells, o software espião aí. A tecnologia da Petrobras é a interpretação dos dados geológicos, que a Halliburton
faz a perfilagem, ou a Schlumberger acompanha a perfuração dos poços e dão o conteúdo desses poços. Mas a interpretação dos dados geológicos, feito por geólogos com mais de 20 anos de experiência, é a tecnologia da Petrobras, e por isso há necessidade de ter acesso. E a montagem da arquitetura desses dados é outra tecnologia que exige uma experiência enorme das pessoas que lidam com isso. E o Centro Integrado de Processamento e todos os técnicos da Petrobras usam o software da Halliburton. Conforme informou o Edward Snowden, os dados da espionagem são compartilhados com os Five Eyes, 5 olhos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Portanto, as irmãs europeias têm acesso a todos esses dados que as americanas têm. E assim eu tirei que a boa hipótese da ausência das petroleiras do leilão é a questão da espionagem, que poderia cancelar o leilão. Então saíram as americanas, mas ficaram as europeias. Assim, elas só deixaram o braço europeu do cartel participar. Shell, Repsol, Total, Fina, Elf, todas pertencentes ao mesmo grupo, Rothschild, Rockefeller, e desacirrou um pouco a disputa, Conforme mostrou a presidente Graça Foster na semana passada, no Centro Integrado de Processamento de Dados trabalham 35 empresas, sendo 14 americanas, 16 brasileiras e 5 de outras nacionalidades, Israel, Alemanha, França, Chile. Aí disse ela, a segurança dos dados é garantida, pois são armazenados com um sistema de criptografia, mas desenvolvido esse sistema por 3 empresas americanas, muito provavelmente subsidiária da Halliburton. E ela citou o nome das empresas. E aí agora tem a questão do bônus de assinatura, que foi estabelecido num valor altíssimo de 15 bilhões, eliminou as empresas brasileiras e vai dificultar muito a participação da Petrobras num campo que ela perfurou, correu riscos e adquiriu o direito a desenvolver, inclusive pela lei. E dificultou também as demais empresas em oferecer um bom percentual do óleo lucro. Se a empresa gasta um valor de 15 bilhões pago à vista, ela vai reduzir a oferta no óleo lucro. E cada 0,5% de percentual que ela reduz no óleo lucro corresponde a um bônus de 15 bilhões. Então, foi um erro estratégico monumental, ao meu ver. Ainda contraria a Lei 8487, porque a lei diz para não restringir a concorrência, para ampliar ao máximo, e esse bônus restringe a concorrência. Aí a gente tem algumas divergências com o governo que gostaríamos de explicitar. Lamentavelmente, o governo não está aqui. O governo diz que não pode devolver Libra para a Petrobras porque ela tem acionistas privados e ele não pode prejudicar 200 milhões de brasileiros. Ora, a opção do governo é muito pior, pois o edital está dirigido para empresas estrangeiras que têm 100% de suas ações no exterior. A Petrobras tem 31% de ações no exterior, mas tem 48% em mãos do governo, com maioria do capital votante, 10% mais ou menos em fundo de pensão de trabalhadores e uma parte com 300 mil trabalhadores que usaram seu fundo de garantia e hoje estão vendo seu patrimônio cair na metade. Se Libra for entregue à Petrobras, as ações delas dobram. O governo e esses trabalhadores vão ganhar mais de 100 bilhões e a nação ganha muito mais. O governo afirmou que, se der o campo à Petrobras, ela terá que pagar bônus de assinatura, os mesmos 15 bilhões. Mas o contrato de partilha tem como razão de ser o excedente em óleo e não bônus. O governo precisa hoje de 15 bilhões, e essa é a razão, para fechar o superávit primário, mas compromete o futuro de 3 gerações. Se o governo não obrigasse a Petrobras a importar combustível e repassar para suas concorrentes, compra a gasolina a R$1,71 e vende a R$1,42, ela não teria nenhuma dificuldade de ficar com Libra mesmo pagando os 15 bilhões. Ao nosso ver, isso inclusive fere a lei da sociedade anônima, está desvalorizando uma empresa que tem acionista.
Um outro ponto a gente discutiu com o governo é que o custo de perfuração está entre 70 e 80 milhões. O governo disse que era 250. O campo de Libra era da Petrobras, ela comprou na cessão onerosa. Diretores e ex-diretores da Petrobras afirmam que o campo de Libra fez parte da cessão onerosa, até porque os custos de perfuração de 70 a 80 milhões não foram ressarcidos à Petrobras. E a presidenta Graça Força, na semana passada, disse que a Petrobras apresentou a locação para a ANP, ou seja, a Petrobras era dona do campo, apresentou, a ANP aprovou e ela perfurou e achou. Mas a ANP tomou o campo de volta porque só com Franco a Petrobras ultrapassou a cessão onerosa. Mas, pela Lei 12.351, artigo 12º, ela deveria dar esse campo num contrato de partilha com a Petrobras. E, provavelmente, exigir da Petrobras um lucro óleo acima de 80%. E ainda era bom para os dois lados. E aqui eu queria fazer um destaque também, que a presidenta da Petrobras mencionou, que a Shell perfurou Libra em 2001 até a profundidade de 3.990 metros e devolveu para a União com argumento de subcomercialidade. Logo, se não fosse a Petrobras, Libra não seria descoberta. Isso é apenas uma curiosidade. O governo está enganado ao afirmar que a nação fica com, no mínimo, 75% do óleo de Libra. Fazendo as contas assim, rapidamente, o custo de produção é da ordem de $40 por barril ou mais, entre 40 e 50, mas considerando 40, se o petróleo te custar $100 o barril, esses $40 significam 40% do petróleo produzido. Já saem para o produtor para compensar, para remunerar os seus custos de produção. Então, ele já fica com 40%. O contrato prevê a devolução dos royalties, que são 15% para o consórcio. Então, ele já fica com 55%. E assim sobram 45% para a partilha. Qualquer que seja o percentual que se aplicar, jamais vai chegar a 75%. Mas, se for 60% que o ganhador deu, isso aqui vai ficar 27% com a União. E aí, mesmo colocando imposto de renda, o imposto de renda a gente calculou em 5%, ou o bônus de assinatura, colocando o rendimento dele, dá mais 4%, seriam 9%. Então, se o ganhador der 60%, a União vai ficar com 27% em óleo e mais 7% de imposto de renda, mais 8% de imposto de renda e o bônus de assinatura. Desculpa, senador. Tudo bom, senador? Tudo bem com você? Tudo bem. Senadora Graziotin, lamentavelmente a gente já falou uma boa parte, mas depois veio o Paulo Metri complementar. Então, estávamos falando que viu, senadora, que quando o governo diz que 75% do petróleo de Libra vai ficar com a União, não existe a menor possibilidade. Porque 40% do petróleo já é dado para pagar os custos de produção, não paga imposto de renda, inclusive. 15% do royalties são devolvidos para ele paga em dinheiro, recebe em óleo, também não tem imposto de renda. Então, sobram 45% para serem divididos. Qualquer que seja o percentual que incida sobre esses 45%, nunca jamais vai chegar a 75%. Então, é um equívoco do governo. Por último, eu acho que nós que votamos na Dilma devemos ajudá-la a fazer uma contrapressão para acabar com esse leilão, porque na campanha eleitoral ela reconheceu a importância do petróleo, dizendo que eu acredito que o pré-sal é a riqueza do povo brasileiro para combater a pobreza. Definiu o que é a privatização do pré-sal, é entregar a sua exploração para empresas internacionais. O pré-sal é uma das riquezas mais importantes do país.
defender a sua privatização, ela falava com Serra, né? É tirar dinheiro do país que poderia ser aplicado em saúde, infraestrutura, educação. É abandonar a política de ter o nosso passaporte para o futuro. Então, a presidente Dilma tem consciência, sabemos que ela sofre pressões fortíssimas, né, externas. Tivemos aí, em fevereiro, um congresso internacional em que o tema central foi a reabertura dos leilões e, no final, o ministro Lobão, pressionado, foi lá e reabriu os leilões. Depois veio o presidente americano, Joe Biden, pessoalmente, a vivo e a cores, pressionar a presidente Dilma pelo leilão do pré-sal e foi conversar com a presidente Graça, provavelmente, para dizer, olha, compra o mínimo que você é obrigado e deixa para a gente, que a gente precisa de petróleo. Então, essa pressão externa fortíssima, que também o cartel internacional que está no IBP, segundo o Wikileaks, junto com a Fiesp, junto com o Instituto Brasileiro de Petróleo, que reúne as irmãs todas, e mais a ONIP, Organização Internacional Nacional de Industriais de Petróleo, fazem um lobby fortíssimo aqui no Congresso, no Executivo e no Judiciário. Então, nós precisamos fazer um trabalho de apoio, de manifestação, de levar a contrapressão para a presidente Dilma. Internamente, tem a questão do superávit primário, e isso aí os economistas acham que é facilmente resolvível, até porque só de isenção de impostos, nos últimos 5 anos, foram dados mais de 200 bilhões de reais. Cada 1 ponto percentual de juros dá mais do que esse percentual aí que é o bônus de assinatura. Então, tem muita forma de conseguir retirar esses 15 bilhões do sistema financeiro nacional. E o outro ponto que pressiona é a questão cambial. Quando o Fernando Henrique desnacionalizou 3.700 empresas e já foram, infelizmente, desnacionalizadas mais 1.700 no governo Lula, nós temos uma remessa de lucro imensa, e essa remessa de lucro gera déficit nas transações internacionais, e o governo fica se virando para incentivar a vinda de dólar para cobrir o rombo. Mas a vinda de dólar volta com o lucro. E aí você vai fazendo essa bola de neve crescer cada vez mais, a gente corre o risco de colocar o pré-sal todo e o problema continuar. Então, para estancar essa sangria, primeiro, tem que dar à Petrobras, seguindo a lei, a incumbência de produzir o pré-sal, mantendo o lucro, os empregos aqui dentro, até porque a exportação do petróleo bruto gera, pela lei Candir, absurdamente aplicada ao petróleo, gera uma perda de 30% de PIS, COFINS, CID e ICMS. Então, exportar o nosso petróleo bruto do pré-sal só dá lucro para as empresas estrangeiras. Para o país é uma perda irreparável. Então, vamos cerrar fileira e dar à presidente Dilma força para que ela suspenda esses leilões que não têm nenhuma razão de ser e são absolutamente prejudiciais à nossa nação. Muito obrigado. A mesa passa a palavra agora ao senhor Paulo César Smith-Metry, mestre em Engenharia Industrial da Georgia Institute of Technology. Com a palavra, Paulo. Isso é para passar. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senador Requião. Boa tarde, senadora Vanessa Graziotin, meu companheiro de mesa, Fernando Siqueira. Rapidamente, eu gostaria de me apresentar para os senhores. Eu cursei realmente esse curso, mas eu sou hoje conselheiro do Clube de Engenharia e eu trabalho desde os anos 70, 1976, ligado à energia. Trabalhei
no modelo energético brasileiro, dentro do MME, trabalhei primeiramente em planejamento energético, modelagem de planejamento energético, trabalhei no grupo de pesquisa e desenvolvimento da FINEP em novas energias, grupo esse que era dentro do Centro de Estudos e Pesquisas da FINEP, onde eu tive a grata satisfação de conhecer a Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro e outros. E trabalhei também no planejamento do setor elétrico, trabalhei alguns anos, né? Trabalhei na Agência Nacional de Petróleo durante 3 anos e meio. Então, minha vida tem sido, e hoje estou na área nuclear, minha vida tem sido basicamente por uma questão do destino, né, ligada à energia. E eu gostaria de falar especificamente de Libra e, por favor, aliás, eu tenho um controle. Eu gostaria de fazer essas declarações iniciais. O fato de fazer críticas e de ter reservas com relação ao atual leilão do campo de Libra não significa uma recriminação genérica ao marco regulatório representado pela Lei 12.351, a Lei dos Contratos de Partilha. As recriminações que eu faço é especificamente para o caso de Libra. Também não significa de forma alguma a adesão à Lei 9478, a Lei das Concessões. Não há dúvida que Libra é uma exceção. É incomum se leiloar um reservatório com enorme potencial e razoavelmente conhecido, por isso é sugerido um modelo contratual específico. 8 a 12 bilhões de barris, podendo chegar a 15 bilhões de barris, eu já ouvi até valores superiores a isso, é extremamente incomum. Eu tenho a informação que foi a maior descoberta dos últimos 20 anos. Né? Como já disse Fernando Siqueira, isso aí é leilão do petróleo, não é leilão de um bloco onde se vai buscar encontrar petróleo, onde há probabilidade de existir petróleo. É o leilão de um petróleo que ainda não foi extraído, mas se sabe onde está. Coisa que acontece normalmente em países dominados militarmente. Libra é uma área estratégica. Se nós formos na Lei 12.351, no capítulo das definições técnicas, que é o artigo 2º, e formos ler lá no inciso 5º, a definição de área estratégica é região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Ou seja, dá a impressão até que estava se pensando em Libra quando redigiram essa definição de área estratégica. E no artigo 12, que o Fernando Siqueira já mencionou, da mesma Lei 12.351, uma vez que Libra caiu como uma luva na definição de área estratégica, está escrito lá: o CNPE poderá proporá ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha da produção. Ou seja, ela é contratada diretamente, significa que sem leilão prévio, obviamente, né? E, sendo contratada diretamente no contrato de partilha, está claro que ela irá assinar esse contrato com todas as cláusulas existentes lá no tradicionais do contrato de partilha, né? Então, a proposta óbvia que surge em qualquer cabeça, dada a importância de Libra, o significado de Libra para a nossa sociedade, é que seja entregue à Petrobras,
Então, vamos averiguar as duas alternativas, Libra sendo leiloada e Libra sendo entregue diretamente à Petrobras. Então, eu criei definições aí para essas alternativas, né? Alternativa 1, o leilão ocorre com as 11 empresas inscritas, a parcela para o Fundo Social ganhadora é de 45% do excedente óleo. Esse foi uma estimativa minha, baseado no fato de que não vai haver tão grande concorrência, né? 11 inscritos, isso aí provavelmente vai dar 2 grupos, né, concorrendo, eventualmente 3 até no máximo, e chegaria-se a um valor estimativo, né, de 45% de contribuição para o Fundo Social. O leilão, na alternativa 2, o leilão é cancelado, Libra é entregue à Petrobras, que assina um contrato de partilha com a ANP, podendo também ser uma nova cessão onerosa. Isso é algo a se discutir no futuro. Enfim, a forma como vai ser entregue à Petrobras, isso aí é irrelevante nesse momento exato. Se for exigido um bônus de assinatura, ele pode ser fixado em algo compatível com o momento atual da Petrobras. Todos nós sabemos que ela está asfixiada financeiramente, mas, no momento, dentro de 2, 3 anos, segundo a própria presidente Graça Foster, ela estará com muito mais possibilidade financeira. A parcela a ser destinada para o Fundo Social é fixada pelo governo em 80%. Esse ponto aí é que é extremamente relevante. Nenhuma empresa estrangeira irá oferecer isso. Isso é histórico. Esse nível de grandeza não irá acontecer se houver leilão. Mas a Petrobras pode oferecer. A Petrobras é controlada pela União, pelo governo brasileiro, e o governo pode determinar ela para ela ceder 80% do seu excedente de óleo para o Fundo Social, sabendo que não vai comprometer a empresa. A empresa vai ficar com menos lucro, menos possibilidade de investimento, vai capitalizar menos, mas ela está fazendo uma coisa grandiosa, que é contribuindo para o Fundo Social brasileiro, que tem aquelas aplicações extremamente interessantes para a sociedade. E esse é o diferencial. Se nós optarmos por entregar para a Petrobras, será mais interessante para a sociedade, o impacto social será muito maior. É isso que precisa estar conscientizado. Além de outras vantagens. Então, vamos fazer a comparação. A primeira comparação é a vantagem geopolítica e estratégica. A alternativa 2, que é com a Petrobras, é melhor que a alternativa 1, pois mais petróleo será possuído pelo Estado brasileiro, na alternativa da Petrobras, que poderá utilizar como elemento de negociação em acordos internacionais. Interessante que hoje eu estava ouvindo a palestra do embaixador patriota, e foi, para mim, muito característico a importância do Brasil estar no Conselho de Segurança da ONU. Dito de forma não tão direta, mas deu para perceber isso no discurso do embaixador patriota. Um fator que influenciaria muitos países tomar posição favorável ao Brasil nessa questão seria, em negociações internacionais, o Brasil fechar acordos de garantia de suprimento de médio prazo para outros países que dependem muito do abastecimento, do suprimento futuro de petróleo. Isso não é falado, isso é completamente abandonado na discussão, parece que não é relevante. Nesse nosso país, as pessoas esquecem, no Brasil nós estamos esquecendo
taxativamente de que quando a gente entrega o petróleo para uma empresa estrangeira, perde-se totalmente a possibilidade de ação geopolítica, ação estratégica. Que, aliás, o Chaves fez muito. Agora, as pessoas que não gostam do Chaves podem olhar o exemplo russo. Há uns 5 anos atrás, eu li a notícia que a Rússia garantiu o fornecimento de médio prazo de gás para a Alemanha em troca de uma garantia da Alemanha de fornecimento de alta tecnologia para a Rússia. É claro que foi um acordo entre países, depois teve que ter o convencimento das empresas de cada país, né, no caso russo, a Gazprom, que é fácil esse convencimento, que é estatal, e lá do lado alemão também, o convencimento das suas empresas, para poder o acordo ser transformado em realidade. Mas esse acordo não existiria, a transferência de alta tecnologia para a Rússia seria cobrado muitíssimo caro, muito mais caro do que foi cobrado, se não houvesse garantia de suprimento de gás para a Alemanha. Aliás, a Rússia faz isso não só com a Alemanha. Itália, França, se não me falha a memória, e todos os países ali que eram da antiga União Soviética também têm influência, a menos que eles tenham também petróleo e gás. Então, essa perda aí é total. A geopolítica do petróleo, os senhores provavelmente devem saber, senhores e senhoras devem saber. Mas, casualmente, se tiver alguém que não saiba, eu sugiro a leitura do livro do Daniel Yergin, que mostra como a história do petróleo no mundo, desde 1858, 9, é uma história de ganância, de poder, de corrupção, de guerra, de depoimento de governos estabelecidos. Enfim, Mossadegh foi assassinado por causa de petróleo, né? Eu não vou entrar em detalhes, estão todos lá no livro. Acréscimo dos valores destinados ao Fundo Social. Esse aqui é um objetivo bem palpável, né? A Petrobras é a única empresa que pode concordar em remeter para o Fundo Social uma alta parcela do excedente em óleo. Seria uma grande vantagem de entregarmos para a Petrobras. Então, eu fiz aqui, eu recebi um estudo de um consultor legislativo, que, aliás, eu conhecia recentemente, há pouco tempo, chamado Paulo César Ribeiro Lima. O título do estudo é Disputa pelo lucro do pré-sal e o cancelamento da licitação de Libra. Desse estudo, eu não conferi as premissas do estudo dele. Eu precisava de um estudo, eu não iria recriar o estudo, o tempo não dava, então eu parti do pressuposto que as premissas estão corretas. E no estudo dele, ele mostra que a divisão do excedente em óleo, o lucro líquido, né, a nomenclatura desse leilão, né, do setor de petróleo, lucro líquido, o novo nome do lucro líquido é excedente em óleo. Então, para dividir o excedente em óleo, de todo o período da vida útil de Libra, é específico para Libra, é da seguinte forma: para o consórcio contratado, 181 bilhões de dólares. Para a União, que vai para o Fundo Social, ele pressupôs que o percentual seria 41,65% de quem ganhasse o leilão, vai 128 bilhões de dólares. Tá? Pela nova proposta, o consórcio contratado ficaria só com 62 bilhões de dólares e o Fundo Social ficaria com 248 bilhões de dólares. O aumento da remessa para o Fundo Social seria de 120 bilhões de dólares, usando os dados desse senhor Paulo César Ribeiro Lima. Posso mudar, senadora?
Posso? A desvantagem, nós não podemos falar só de vantagens, né? A desvantagem da alternativa 2 em relação à alternativa 1 é que a melhor arrecadação financeira para o Tesouro no curtíssimo prazo, que seria o bônus, né? Já que eu estou transferindo para a Petrobras, eu estou sabendo que ela está com asfixia financeira durante 2, 3 anos, eu não vou asfixiá-la. Se essa transferência, se ela não está participando de leilão, é uma transferência direta, então não tem razão de asfixiá-la. Esse é um fato realmente que a alternativa 2 é pior do que a alternativa 1. Agora, outro item. Há uma clara troca de recursos de médio e longo prazo por recursos de curtíssimo prazo. Isso é uma tese que o 41,65, que foi definido como percentual mínimo que pode ir para o Fundo Social, né, que esse valor foi escolhido muito abaixo da própria expectativa do mercado e abaixo do que em outros países do mundo é remetido para fundos análogos. Esperava-se algo em torno de 65%, 75%, e, no entanto, foi 41%. Então, claramente, o governo brasileiro resolveu tomar um empréstimo, né? Resolveu receber dinheiro a curto prazo e, em compensação, deu recursos a médio e longo prazo, né? Com a possibilidade da remessa ao Fundo Social ser menor. Agora, eu fiz uns cálculos aproximados, baseados em estimativas, né? Pode ser considerado uma primeira aproximação. Esse financiamento está saindo na ordem de 22% ao ano, o que é uma taxa de juros altíssima, né? Então, a verdade é que esse bônus de assinatura altíssimo que foi fixado no caso desse leilão está, de certa forma, comprometendo a atratividade desse negócio. O Fernando Siqueira já tocou num ponto extremamente importante. Esse bônus pode ser considerado também um cerceamento do leilão. Você estaria alijando concorrentes que poderiam depois oferecer percentual para o Fundo Social bem superior. Bem, e indo no último item, a alternativa 2 trará muito maior impacto no desenvolvimento nacional. Inquestionavelmente, a Petrobras é um instrumento indutor do desenvolvimento nacional muito mais eficiente do que o modelo existente hoje no setor de petróleo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A compra de plataformas no país. A Lei 9478 está em funcionamento desde a primeira rodada. Em 1999 ocorreu a primeira rodada. Nenhuma empresa estrangeira comprou uma sequer plataforma no país. Só quem compra a plataforma no país é a Petrobras. As grandes compras no país são feitas pela Petrobras. O grande desenvolvimento tecnológico no país é contratado pela Petrobras. Consequentemente, quem gera maior quantidade de empregos no país é a Petrobras. A Petrobras tem uma política de desenvolvimento de fornecedores, sempre teve essa política. Teve época que essa política andou mais embaixo, mas ela se preocupa em ter fornecedor nacional, genuíno. Então, investir na Petrobras significa também maior impacto no desenvolvimento nacional. Bem, senhores, eu me concentrei em mostrar a atratividade sobre vários aspectos de se entregar Libra para a Petrobras. Eu concluo aqui as minhas observações. Muito obrigado. Vamos, a partir de agora, abrir um debate entre os presentes que desejam
interpelar os nossos dois palestristas. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Eu, mais uma vez, peço desculpas por ter me atrasado, senador Requião. Havia encaminhado a mesa para que fosse registrado, mas eles tiveram que ir já, a presença de 2 deputados estaduais do meu estado e o procurador-geral da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, o Josué Nelo, o deputado Cinério Campos e o procurador da Assembleia do Amazonas, Vander Góes. Eu só não quis interromper a palestra. Não, perfeitamente. Aqui eles pediram desculpas, que tiveram que sair, que tem uma audiência no Supremo para tratar de um caso que envolve o estado do Amazonas. Mas estão levando as palestras, viu? Isso é importante para tomar conhecimento. Eu também registro, senador Requião, que eu considero o debate importante, independente da posição que cada um de nós tenhamos ou que defendemos, o debate sempre é muito importante, aliás. Eles servem para formar opinião, né? Para formar opinião. E eu sei que não só as entidades ligadas aos trabalhadores da Petrobras, a FUP, a EPET, mas várias outras entidades também assinaram um manifesto pedindo o cancelamento do leilão, o que considero democrático normal. Entretanto, o meu partido, o PCdoB, por exemplo, tem debatido bastante essa questão e trata as entidades entendemos que as entidades devam ter a sua autonomia para agir. Não é porque o presidente ou o tesoureiro ou o secretário tenham filiação partidária que a entidade tem que adotar a opinião daquele partido a que as pessoas são filiadas, não é a entidade. Então, nós sabemos conviver plenamente com isso. Repito, tivemos debatendo ultimamente sobre essas questões, porque eu considero um dos fatos mais relevantes em curso no Brasil o leilão da Petrobras. Um dos fatos mais relevantes, que é o início da exploração da maior descoberta, acho que foi o doutor Fernando Siqueira que colocou, a maior descoberta dos últimos anos. Foi o doutor Metri, né, dos últimos anos no Brasil, e que pode gerar uma riqueza fantástica, uma riqueza maior ou menor, dependendo do modelo que se adote. Nós ouvimos tanto a presidenta da Petrobras quanto da ANP, em audiências públicas convocadas por essa comissão de assuntos econômicos, a comissão de infraestrutura e a CPI da espionagem. Ouvimos ambas. E o assunto, apesar de ter sido o requerimento para debater não o conteúdo político, econômico, e tão somente a questão da espionagem, que influência isso poderia ter em relação ao próximo leilão, o assunto ele se estendeu para muito além disso. E o que os senhores estão colocando aqui foi debatido bastante também, tanto com uma autoridade quanto com a outra autoridade. E eu quero dizer que nunca eu vi ninguém do governo dizer que é o mínimo de 75% que ficará para a União. É óbvio, o mínimo de 75% do excedente óleo. Claro, tirando todos os custos operacionais, as despesas para o trabalho da extração. É isso que se diz. Então, eu pergunto, sabendo-se que é do excedente e não do todo, e é isso que eu entendi, depreendi dessas duas audiências públicas, o mínimo de 70%, 75%, se há risco de ter uma participação governamental do Estado brasileiro inferior a isso. Se há risco. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é a média internacional? Porque eu considero, e aí eu acho que o doutor Paulo Metri também deixou muito claro, não estamos aqui questionando o novo marco, aliás, defendemos muito. Quem questiona o novo marco estabelecido de partilha é a oposição, não somos nós, o PSDB que queria voltar à concessão. Eu não defendo isso, não é? E os senhores também deixaram bem claro que o que nós defendemos é exatamente isso. E outros países adotam também sistema de concessão. Noruega, países da África adotam sistema de concessão. Qual é o percentual mínimo dedicado aos países, ao Estado nesses países, não é?
que até onde eu sei também é de 75%. Sobre a espionagem, o senador Requião, eu lamento muito, porque foi indelicado naquela época uma mulher presidente da ANP, mas o senador Requião ficou chateado quando a presidente Magda disse que espionagem ali só se fosse um paranormal, não é? Por quê? Porque os dados não estão online, são dados posto em arquivo. Óbvio que qualquer pessoa física, e são pouquíssimas que têm acesso, mas qualquer uma daquelas, mesmo que se fosse uma única pessoa, óbvio que todo o conteúdo da informação estaria sujeito a vazamento, porque o ser humano não é infalível. O ser humano falha, o ser humano se vende, então não é tão assim. Mas, desse ponto de vista, não teria como capturar os dados. E uma outra coisa, um outro dado interessante, é que não há nada que seja segredo, porque a imprensa divulgou, inclusive na própria matéria do Fantástico, de que e levantou a interrogação até que ponto o leilão pode ser afetado por ações de espionagem, porque uma ação de espionagem leva o conhecimento aos concorrentes maior a um do que aos outros. Então, ele, teoricamente, participaria do leilão em vantagem significativa. E chegou a dizer a matéria que essa vantagem seria porque ele teria conhecimento dos blocos. Nós não estamos tratando de blocos. Aí a resposta que se deu não são blocos. Será leiloado um único bloco, cuja capacidade todos conhecem. Os dados são públicos, a leitura é que muda, de acordo com técnicos, de acordo com as empresas, é que mudam, né? Então, eu acho que do ponto de vista da espionagem, eu também não vi na exposição dos senhores nada contundente, né? Acho que os argumentos maiores para aqueles que solicitam o cancelamento do leilão não é a questão da espionagem, é a questão econômica, é a questão de Estado. Então, eu quero dizer que, nesse aspecto, os senhores desse ponto de vista, eu do meu, enfim, aceitamos. E faria um outro questionamento só, acho que o senador Requião vai abrir também para os presentes, que eu acho correto, senador Requião. E, inclusive, que o senhor pedisse que fosse divulgada essa sessão posteriormente pelos meios de comunicação do Senado Federal, porque agora está sendo transmitido ao plenário da Câmara ao vivo e que tem prevalência as comissões. E pergunto dos senhores, porque eu vejo nesse aspecto muito importante a atuação dessa nova empresa que foi criada por lei e falta instalar, que essa sim é uma empresa 100% brasileira e ela é que vai trazer toda, não só a regulação, mas inclusive a fiscalização da empresa que estiver trabalhando no sistema de partilha. Então, essa empresa é muito importante. Claro, dependendo da sua formatação, do seu critério, o Brasil ganha mais ou ganha menos com isso. E por fim, eu ouvi com muita atenção o que a presidente da Petrobras falou, e ela disse que, tecnicamente, nenhuma outra empresa do mundo é mais capacitada do que a Petrobras para trabalhar em Libra, tecnicamente, em todos os aspectos. Agora, que financeiramente não é só uma questão do bônus, é uma questão de investimento mesmo. A Petrobras não disponibiliza de recursos para enfrentar essa exploração só. E duas observações antes de encerrar. E uma pergunta a mais. Por que nenhuma empresa gigante americana está participando? Por quê? Porque está tão intervencionista assim, criticando que está muito intervencionista? Está muito caro? Não, é uma pergunta que eu deixo, né? Está muito caro, muito intervencionista? Porque eu tenho lido de vários observações de vários estudiosos, como são os senhores, e o que a gente tem ouvido é um pouco isso, que não há interesse, ou há outras razões também. As americanas, o México vai abrir o seu mercado, que ainda tem um monopólio, o México vai abrir o seu mercado e os Estados Unidos já estão trabalhando lá, mesmo porque do ponto de vista geográfico é muito mais facilitado para eles ficarem lá do que virem para cá. Mas, enfim, é uma pergunta que eu faço aos senhores. E, no mais, é complementar. Eu acho que nós não podemos utilizar o argumento de que o Brasil não tem pressa. O Brasil precisa de recursos. Deixar para depois, não sei, de tudo, não sou estudiosa, nem sou mestre, como são os senhores, mas eu ouso dizer o seguinte, disse assim que não, o Brasil não precisa disso agora.
O Brasil pode esperar para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu acho que o Brasil precisa. O Brasil precisa de recursos. Os recursos dos royalties eles vão para a educação e conseguindo botar 25% para a saúde. Nenhuma nação do mundo se desenvolve se não tiver um investimento muito forte em educação, né? Então, acho que tem outros argumentos que os senhores levantaram aqui, e também não vi nenhum dos senhores levantando este argumento, que não tem que ter pressa, que nós não precisamos de dinheiro. Acho que esse argumento é muito fraco. Teriam outros argumentos, não é? E, no fim, enfim, cumprimentar os senhores pela luta que considero justa, toda a luta que vem. Mas, até agora, eu não fui convencida ainda, senador Requião, de que o Brasil... Claro, que se perguntar a minha opinião, eu preferia que a Petrobras agisse só. Esse é o meu desejo. Mas, segundo a própria Petrobras, ela não tem condições de agir só nesse contexto. Obrigada. Suas perguntas serão inicialmente respondidas pelo engenheiro Paulo Metri. Senadora, a primeira pergunta da senhora é se fica para o governo menos de 75%. Do excedente, a senhora frisou bem mesmo. Eu queria dizer que existe essa possibilidade. Aliás, se houver o leilão, esta é a maior possibilidade. Por quê? Porque foi fixado que o mínimo é 41,65%. Quer dizer, se as empresas competirem pouco, elas vão bater aí em 45%. 45% menos do que 75% do excedente em óleo. A senhora me pergunta, nos demais países do mundo, sobre esse ponto, seria interessante, eu não sabia que ia acontecer essa pergunta, mas a ANP publicou no ano de, eu creio que foi 2001, quer dizer, algo um pouco antigo, mas que dá uma resposta, porque é difícil também coletar essa informação para todos os países do mundo. Mas a ANP, creio eu, que ela deve ter feito contratado uma consultoria estrangeira, provavelmente, e fez o levantamento de quanto era cobrado da receita líquida. Receita líquida, para mim, é o próprio lucro líquido, tá? É que eu estou repetindo exatamente o que foi a conclusão lá do estudo. Esse estudo foi publicado na Ciência Hoje. Infelizmente, artigos meus têm esse estudo mencionado. Pois bem, a média dos países exportadores é 65% do lucro líquido. A média dos países importadores, quando tem petróleo, com algum petróleo, é 45%. Mas a Venezuela, Colômbia e a Noruega exigem da ordem de 90% do lucro líquido. Tá? Então, é 85%. Calma, um de cada vez. Bem, as perguntas sobre a questão da segurança das informações e tudo, a senhora olhou para mim e eu estava balançando a cabeça, pode ter dado a impressão que eu estava concordando que não houve perda de informação. Não, eu estava balançando a cabeça pura e simplesmente porque eu não entendo desse assunto. Eu não opinei, se prestar atenção na minha fala, não opinei nada. É porque eu não sei se houve roubo de informações importantes ou não. Eu me excluí de opinar sobre isso. Mas tem mais dois pontos aqui, se permitir, eu gostaria de falar. A senhora falou que a PPSA, né, a nova empresa, ela é 100% brasileira, e eu me lembrei que muita gente... O que é PPSA? O que significa? Pré-Sal Petróleo S.A. Mas já está definido que será esse o nome? Tá, isso tá. Já houve a criação, Bem, a senhora falou que ela é 100% brasileira, e eu me lembrei que muita gente diz, não se pode entregar Libra
para a Petrobras porque ela não é 100% brasileira. Bem, a primeira coisa é que a Petrobras não é 100% brasileira desde que foi formada. Então, em ter tido Albacora, Marlim, Mexilhão, Barracuda, todos esses campos, foi um prejuízo imenso, porque a Petrobras não era 100% brasileira. Ela é da sua origem uma empresa mista, não começou no primeiro momento colocando ações em bolsa, mas em determinado instante já tinha permissão para ter ações em bolsa e foram colocadas ações em bolsa. O que as pessoas confundem um pouco é que não foi muito bom ou foi ruim a Petrobras vender ações em Nova York, porque teve que se compromissar com a SEC, que é a CVM deles, em certas questões que mexem, inclusive, com a administração da própria empresa. Aliás, o Brasil está controlando a inflação através da manutenção de derivados sem aumento de preço. Isso aí seria passível da SEC reclamar com a Petrobras. Mas é que é difícil comprovação, por isso que a SEC nunca reclamou. Essas ações do exterior é que é problemática. Além do mais, eu fico estranhando porque pessoas de grande representatividade no governo às vezes dizem isso. Não, se eu entregar Libra para a Petrobras, eu estou entregando patrimônio nacional, que é Libra, para entes privados, que são os acionistas privados da Petrobras. O acionista privado ele é convidado para ajudar no investimento, é o recurso barato. Acionista é o recurso barato. Pode-se tomar empréstimo ou vender ações, que é muito mais barato do que pegar empréstimo e pagar juros. O acionista ele recebe dividendos, que é 25% dos lucros. Quer dizer, não tem nenhum... A menos que a empresa vá ser liquidada amanhã, que eu acho que ninguém está querendo liquidar a Petrobras amanhã, a menos que a empresa não vá ser liquidada no dia seguinte, não tem nenhuma correlação em entregar Libra para a Petrobras e dividir o petróleo de Libra com acionistas da Petrobras. Não tem isso. O acionista da Petrobras talvez vai ter uma parcelinha maior de dividendos do que normalmente teria. Agora, a Petrobras não tem recursos, a senhora tem razão. No curto prazo, graças à asfixia, até podemos falar aqui um pouco sobre essa asfixia, que tem certas pessoas, amigos meus, que consideram que essa asfixia foi programada, graças à colocação de tantos leilões, um atrás do outro, com inúmeros blocos, ou seja, para não perder a oportunidade, a Petrobras se comprometeu muito. E sabe-se que quando se arremata um bloco, existe um contrato para 30, 35 anos. Ou seja, tem que se cumprir cada uma daquelas fases do contrato, senão a concessão é tomada de volta. Então, a Petrobras ficou com vários e descobriu, né, que muitos consideram uma infelicidade, a Petrobras descobriu, então tem que ir para a fase seguinte, que é desenvolver o campo, e para desenvolver o campo tem que investir. Enfim, a Petrobras hoje tem uma carteira que deve ser invejada no mundo inteiro. Aliás, diga-se de passagem, eu faço questão de falar isso, eu esqueci logo no início, eu não sou da Petrobras, nunca fui da Petrobras, nunca prestei serviço através de alguma empresa para a Petrobras ou como pessoa física para a Petrobras. Tá? Pois bem, então, a Petrobras, ela tem essa asfixia planejada por outros ou não, mas ela tem essa asfixia, que, segundo a presidente Graça Foster, aqui nessa comissão, deu um depoimento que daqui a 3 anos ela estará em muito melhor condição, porque várias plataformas vão começar a funcionar, as receitas da Petrobras vai começar a entrar muito mais dinheiro, e alguns investimentos que ela está tendo no momento, ela vai paralisar, já vai concluir os investimentos, e então não precisará mais, vão sobrar recursos na Petrobras para investir.
as empresas estrangeiras que não quiseram voltar. Aí eu faria, além das observações que o Fernando Siqueira falou, eu gostaria de complementar uma versão. Nós estamos tratando de versões, né? Ninguém sabe ao certo, que é o seguinte: as empresas estrangeiras, elas que abriram mão, elas visam mais a lucratividade, são impulsionadas pela lucratividade. As asiáticas, principalmente as chinesas, elas vêm para outro país para garantia de suprimento ao seu país de origem, né? Algo louvável até, né? Para nós brasileiros, eu cito louvável para os chineses, né? Ou seja, os chineses vão abrir mão de lucratividade alta. Então, eventualmente, a Exxon, a Chevron, a BP e a BG, eventualmente não se sentiram motivadas a competir com as chinesas. E eu acho que eu já falei muito. O resto, o Fernando Siqueira, se puder ajudar, por favor. Bom, senadora, gostaria de complementar aí o que o companheiro Paulo Metri já falou. Queria dizer que a senhora mencionou que a gente não falou sobre a urgência ou não. Eu mostrei aqui esse slide, que nós não precisamos de leilão. Nós já temos descoberto no pré-sal cerca de 60 bilhões de barris, que somados aos 14 existentes antes, nos dão 74 bilhões. Portanto, não tem necessidade nenhuma de apressar a exploração e produção. Até porque os países desenvolvidos e as empresas do cartel estão desesperadamente numa situação de insegurança energética muito grande. Então, podem vir e esgotar o pré-sal precocemente em 15 anos. Outro ponto que a senhora falou sobre a empresa pré-sal, eu queria chamar a atenção de um ponto importantíssimo. As duas maiores fontes de corrupção no mundo, na produção do petróleo, são o superdimensionamento dos custos de produção e a medição para baixo do petróleo produzido. Essa vai ser a grande tarefa da pré-sal petróleo, evitar essa corrupção. E essa também é a razão porque é uma reação fortíssima contra a Petrobras ser operadora única. Porque se a Petrobras é operadora, essas duas fontes de corrupção serão praticamente anuladas. Não prescinde, claro, da fiscalização. Não estou dizendo que a Petrobras vai ser perfeita, mas vai ser muito mais difícil praticar esse tipo de corrupção. Na questão de não dispor de recursos, inclusive divirjo da presidente Graça Foster, porque nenhuma empresa de petróleo tem recursos em caixa para explorar campo nenhum. Todas elas vão recorrer ao mercado financeiro. Então, se o governo der à Petrobras, conforme manda a lei, a exploração do campo de Libra, com esse ativo, ela tem crédito farto, barato e imediato. Então, tanto faz ela como outra qualquer, vai recorrer à mesma fonte, e com essa fonte de garantia, que é o petróleo, é a mais forte de todas as fontes de garantia, não faltam recursos. É claro que a presidente Graça tem que procurar dificultar menos a sua vida, vai ter que recorrer, etc. Então, e se, ao meu ver, eu tenho questionado na AGO todos os anos, que ela está aceitando uma imposição ilegal de ter prejuízo, que é importar gasolina a 1,71 e vender para as concorrentes a 1,42 o litro, está perdendo 8 bilhões por ano. Ao meu ver, isso fere a lei das sociedades anônimas, porque quem aplicou o fundo de garantia está com metade do patrimônio. Então, essa questão de não ter recurso é uma política equivocada, tanto do governo quanto da Petrobras. A senhora também, o Paulo já falou, mas eu gostaria de dar uma palhinha sobre a questão do perigo de ficar abaixo dos 75. Se a senhora olhar a tabela da página 41 do edital, lá diz, tem uma variação, porque o artigo 18 da lei
manda que ganha o percentual ganha o leilão quem der um percentual maior de óleo para a União. E aí a ANP inventou uma jabuticaba que só tem no Brasil, na variação desse percentual. E se a senhora olhar na página 41, a senhora vai ver que nas condições excepcionais em que o preço do petróleo é acima de $180 por barril e a produção por poço é acima de 25 mil barris por dia, o consórcio dá à União a mais do percentual que ofereceu, 3,91%. Por outro lado, nas condições ruins para os dois, em que a produção por poço cai abaixo de 4 mil barris por dia e o petróleo cai abaixo de $60 por barril, a União, senadora, abre mão de 31,72% para o consórcio. Então, se a União tiver, digamos, 60% do óleo lucro, vai cair 30%, vai ficar com 26%, 27%. Isso está na tabela que a ANP criou. Aí na página 41 do edital, a senhora pode anotar e ver a tabela 2.1, na página 45 do edital. É um absurdo, mas é... Hein? É no excedente. Aqui é a tal planilha de excedente, eu estou com ela aqui. Isso. Olha, a explicação que a gente teve... Bom, que eu tive, eu não tenho condições técnicas de dizer quem tem razão. Mas exatamente, foi usada a mesma tabela, tanto que era uma exposição semelhante à dos senhores, e eu fotografei. Certo. E a tabela serviu para mostrar que não há risco do Brasil do Estado brasileiro ficar do excedente com menos de 75%. A tabela aí, a senhora vai ver que na produção máxima é 3,91, no canto direito, aí embaixo, quando as condições são excepcionais, dá 3,91 por União. Lá no esquerdo, em cima, quando as condições são ruins para os dois, a União abre mão de 31,7, tá? 31,72. Então, senadora, isso aí, inclusive, senadora, vai criar um desestímulo ao cara... É uma tabela muito difícil essa da gente entender, senador Requião, é muito difícil. Porque... Não, eu posso lhe explicar depois com calma, mas basicamente é isso. Quando as condições são péssimas para os dois, a União abre mão de 31,7% do seu percentual. Permito, à vontade. A ANP inovou porque ela fez um percentual mínimo variável. Isso. Tá? Variando com a produção e variando com o preço do barril. Então, para um entendimento, esse percentual mínimo ele varia de 10% a 44%, mais ou menos. Na prática é isso. Senador Requião, me desculpe, porque eu acho que esse é um dos pontos fundamentais do debate, que é o mínimo que o Estado terá como garantia. Porque a informação que eu trabalho é que 75% até pode chegar mais, pode chegar a 80%, a mínima seria de 71%, chegando podendo chegar até mais de 80%, que estaria até um pouquinho acima da média dos países que praticam o sistema de partilha. Aqui, de fato, os senhores têm razão. Na tabela, logo embaixo, diz o seguinte, que a parcela mínima do excedente de óleo para a União não poderá ser inferior a 41,65% em qualquer oferta válida. Mas embaixo diz o seguinte, que a participação governamental mínima será de 75% com 41,65% de oferta. Então, é esse o questionamento que eu faço. Esse é o mistério. 41% de oferta, não pode ser mínimo, mas a participação do governo, em hipótese nenhuma, será inferior a 75%. É um milagre da multiplicação dos índices, né? Mas eu quero também dizer à senhora o seguinte, que o diretor Heraldo da ANP, na segunda audiência pública, falou publicamente que a União ficaria com 75% do óleo de Libra. E o ministro Lobão repetiu isso na mídia, que ficaria com 70%, nenhum dos dois falou em percentual do óleo lucro, falou 75% do óleo. Inclusive, o meu jornalista, como eu estava ausente, eu tive que sair, perguntou de onde o senhor tirou esse 75%. Ele conhecia as contas. Ele falou assim, não, aqui eu não tenho as contas, mas pode acreditar que é verdade. Então, o que está saindo na imprensa é que o governo, a União, ficaria com 75% de Libra. Não é do percentual
Aqui eu gostaria de lhe mostrar o slide, que é a minha ideia do porquê que as empresas não participaram do leilão. Eu gostaria que a senhora desse uma olhadinha no slide. Aqui estão uma das fontes de pressão sobre o governo Dilma, sobre o país, são as irmãs do petróleo, que já tiveram 90% do controle das reservas e hoje tem só 3%, estando, portanto, uma insegurança imensa, até de sobrevivência. E aqui eu pego as 6 e divido em 2 grupos. O grupo que participou, que são as europeias, Repsol, YPF, Shell, Total, Fina, Elf. Essas 3 empresas pertencem ao mesmo grupo que essas aqui. Só que esse é o braço europeu do cartel e esse é o braço americano do cartel. Por que o braço americano saiu? Na minha concepção, na minha hipótese, clara hipótese, eles sentiram que, se eles permanecessem, poriam em risco o leilão, porque a espionagem é irrefutável. Eu vou lhe mostrar adiante. Então, eles saíram para não anular o leilão, mas as suas congêneres participam. Então, está no mesmo grupo dos mesmos donos, Rothschild e Rockefeller. Então, agora eu queria falar um pouco com a senhora sobre a espionagem. Eu assisti a palestra da Magda e assisti a palestra da presidente Graça Foster. A presidente Graça Foster foi muito enfática em dizer que não tinha perigo de espionagem. Aí eu queria lhe mostrar aqui esse slide, que todos os postos marítimos da Petrobras usam o software Open Wells da Landmark, subsidiária da Halliburton. A Halliburton é líder do complexo industrial financeiro petroleiro armamentista, mencionado pelo americano John Perkins em seu livro Confissões de um Assassino Econômico. A Landmark tem na Petrobras consultores que têm acesso a todas as informações dos registros no OpenWell. É o software que roda os dados da Petrobras. Logo, detalhes de todos os postos marítimos para rodar o software, além da janela do software, que dão ao proprietário do software acesso a todas as informações que eles processam. Mesmo sendo. Não, eles trabalham com os dados e eles têm uma janela no software. São eles que processam os dados. Processam os dados. Então, basta tirar uma cópia. Sim, faz um backup aí, disso. Senador Requião, acho que esse é um tema que nós temos que trabalhar na CPI. Esse é um tema que vai para muito além do leilão de Libra, vai para muito além disso. Eu acho que é um tema que nós temos que trabalhar, desenvolvimento da tecnologia da informação no Brasil, porque fora essas, e aí foi posto quantas empresas tem no mundo, e nós estamos na mão deles, ou do oficial ou do braço. Como o senhor disse que as 7 irmãs, as que estão participando, são os braços. Porque a realidade do mundo é essa, ou nós estamos na mão dele ou nós estamos no braço. Então, ou é monopólio estatal ou estamos na mão dele. Ou nós temos que fazer um esforço no Brasil para que a gente desenvolva tecnologia nossa, claro. Que a gente não precisa depender de ninguém como dependemos hoje. Então, aqui, senadora, o Centro Integrado de Processamento que a presidente Graça mostrou, né, usa o Open Wells. E a tecnologia da Petrobras é a interpretação dos dados geofísicos e geológicos. Essa é a tecnologia. E essa está acessível por eles. E a montagem da arquitetura desses dados é outra tecnologia sofisticadíssima que a Petrobras tem e que está à disposição deles. Agora, o que disse Então, aí, como o Edward Snowden falou, os dados de espionagem são compartilhados com o Five Eyes, que é Inglaterra, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Então, o braço europeu das irmãs teve acesso a isso aí tranquilamente. Agora, te mostrar aqui... Pelo que eu entendi naquela famosa reunião com a Magna Chambriard, ela inicialmente tentou tirar de foco a questão. Ela disse que a ANP comprava sistemas de processamento que utilizava em circuito fechado
como nós podemos utilizar o Safari, o Windows, só que não é assim. A ANP contratou a Landmark para processar os dados. Então, tinha o sistema, que era o sistema da Haliburton, e tinha uma empresa que operava o processamento. Não tão grave assim, porque, afinal, os dados da ANP são os dados que a Petrobras repassa para a ANP. Eu acho, e é a opinião do Fernando também, que são dados mais ou menos públicos, mas ela faz isso também dentro da Petrobras. Isso aqui. É aí que eu estou lhe mostrando aqui. Senador Requião, eu só reforço o meu pensamento. Não é um problema do leilão, porque é isso, são dados mais ou menos públicos. O que diferencia é a capacidade de uma ou outra empresa os da ANP, de não os da Petrobras. O da Petrobras, não. Sim, o da ANP, que são... A ANP não produz pouquíssimos dados que a ANP produz, uma outra pesquisa que desenvolve, muito pouco ainda. Não, mas só lembrar, a presidente Graça disse o seguinte, todos os dados são imediatamente repassados. Mas de todas as empresas que operam aqui, eu acho que talvez é um dos maiores bancos de informação que tem a ANP. E fica num cofre offline. Então, quando os dados, se porventura eles são acessados, eles não são acessados certamente na ANP, eles podem ser acessados na própria empresa, na própria Petrobras. Claro. Agora, mas esse dado que eu quero dizer que está público, é público, basta ter 2 milhões para comprar. É público da ANP, não da Petrobras. E a dona Magna nos disse que tinham ficado na mão da Landmark por 9 anos e que o Tribunal de Contas tinha pedido outra licitação. Ela só esqueceu de dizer, isso me aborreceu muito, que a licitação foi vencida pela Haliburton de novo. Mas claro, senador Requião, desculpa, porque não ela tem sonegou outras empresas, a informação para a comissão. comissão. Tem outras empresas, não existem, o mundo tem muito poucas. Se a gente for ver, inclusive as empresas de segurança da tecnologia da informação, são empresas que no mundo inteiro estão envolvidas com isso, com esse negócio de espionagem também. Né? Eu li isso no Wikileaks, até mostrei para o senador Requião. E são empresas que trabalham para a segurança. Olha só, a propósito disso, né, conforme mostrou a presidente Graça, na semana passada, no Centro Integrado de Processamento de Dados trabalham 35 empresas, sendo 14 americanas, 16 brasileiras e 5 outras nacionalidades, como o Japão, até o Chile, né? E disse ela, a segurança dos dados é garantida, pois são armazenados com um sistema de criptografia desenvolvido por 3 empresas americanas. Tem gente que não sabe para que existe a CPI que a gente participa, mas eu lhe garanto que ela vai servir para muita coisa. A BIM tem um trabalho desenvolvido de criptografia, muito importante. Nós vamos ter essa oportunidade, muita coisa, eu espero que comece. Não vamos mudar tudo, mas que já comece a mudar. Então, eu estou mostrando para a senhora aí que os dados da Petrobras estratégicos mais profundamente confidenciais são acessados por empresas que fornecem o software, faz a criptografia e roda o software. Então, mas, senadora Vanessa, tenho a impressão que tem uma campainha nos chamando para uma votação nominal no plenário, que é aumento do capital da Vale do Rio Doce. Não é isso ainda? Eles vão acompanhar, se for nominal, nós interrompemos a reunião. É isso, Siqueira? É isso, eu agradeço aí a pergunta da senadora, acho importantíssimo esse debate, estamos à disposição de vocês para, a qualquer momento, alguma coisa a acrescentar? Diz seu nome e fala no microfone, aperta o botão até acender o verde. Boa tarde, meu nome é Abílio Tosini, sou diretor da Federação Única dos Petroleiros, senador Roberto Requião, senadora Vanessa Graziotin. Para nós, trabalhadores do setor petróleo, senadora, o modelo que nós temos como exemplo é o modelo adotado pela Noruega, que é 100% do petróleo controlado pela Statoil, a estatal norueguesa, onde os trabalhadores participam da gestão. E eu cito, partindo para o mundo real, o exemplo de se ter o Estado controlando a produção do petróleo e o Estado não controlando a produção do petróleo. Essa mesma empresa Statoil, lá na Noruega, ela opera há vários anos sem nenhum acidente, sem nenhuma morte de seres humanos. Ela também opera aqui no Brasil, com mão de obra terceirizada e não mão de obra própria. E aqui no Brasil já tem mortos trabalhando para a Statoil. Então, é essa a diferença quando nós
Queremos que seja a Petrobras, que nós temos o direito, como sindicalistas, de estar lá questionando, de estarmos lá acompanhando o trabalho, exigindo questões de rigor na segurança, na saúde, no meio ambiente, não só para os trabalhadores, mas para todo o meio ambiente. E quando a Petrobras vai ser a operadora, mas ela não vai ser a operadora com soberania, ela vai se consociar possivelmente com uma estatal chinesa, que vai trabalhar ao modo que a China opera hoje no mundo. O país que mais polui no mundo hoje é a China, indiscutivelmente. Será que esse modelo de produção chinês vai vir para o Brasil, onde os direitos dos trabalhadores não são reconhecidos? É esse modelo de sociedade que nós queremos trazer para cá? Então, respondendo à sua pergunta, não importa tanto a questão de cifras, importa que modelo de sociedade nós queremos. Na questão da planilha de quem vai ficar com esses 15 bilhões de barris de petróleo, que a $110 o barril, o dinheiro de hoje, dá 1,3 trilhões. 30% a 40% serão de custos de produção. O que significam custos de produção? É a mão de obra, nós que trabalhamos na indústria do petróleo. É o insumo que vai ser utilizado, onde vão ser encomendadas as plataformas, e bem disse o Metri e o Siqueira, nenhuma empresa das estrangeiras que entraram aqui encomendaram sequer uma embarcação, uma plataforma no Brasil. Então, por isso que nós queremos que a presidenta Dilma suspenda esse leilão, entregue para a Petrobras operar esse campo de Libra e garanta que as plataformas sejam contratadas no Brasil, as embarcações de apoio sejam contratadas no Brasil, os helicópteros sejam contratados no Brasil, a mão de obra seja contratada no Brasil para produzir todos os equipamentos, os serviços de hotelaria, o maquinário, os insumos sejam produzidos no Brasil para gerar mão de obra aqui e reconhecendo os direitos trabalhistas, de preferência sem aprovar o PL 4330 que está aí tramitando. As empresas multinacionais de petróleo que aqui operam, senador Requião, já operam na base do PL 4330, com mão de obra semi-escrava, sem reconhecer os direitos dos trabalhadores. Haja vista que, nas plataformas da Petrobras, nós embarcamos. Se a Petrobras não permite, nós embarcamos com o Ministério Público do Trabalho, com a Delegacia Regional do Trabalho. Não conseguimos até hoje embarcar em nenhuma plataforma dessas multinacionais que estão operando aqui, produzindo aqui no Brasil. Então, a questão da soberania não é só a questão do controle do petróleo produzido, é a questão da soberania no ponto de vista dos direitos dos seres humanos envolvidos na produção do petróleo, dos direitos dos seres humanos que vão trabalhar em toda a indústria que o presidente Lula sempre falava. Esse é o nosso bilhete premiado, porque ele vai permitir que o Brasil desenvolva toda uma indústria de infraestrutura, de apoio à produção de petróleo e gás no Brasil. Agora parece que isso foi esquecido. O nosso bilhete premiado vai para um leilão, porque o Brasil precisa de fazer caixa de 14, 15 bilhões aí para suprir um déficit momentâneo e vai colocar em risco o controle de 1,3 trilhões de dólares. Essa é a questão, senadora Vanessa Graziotin, é que modelo de sociedade nós queremos que impere no nosso país. Sabemos que o governo brasileiro, a presidenta Dilma, tem pressa que entre o dinheiro para investir 75% para a educação, 75% para a saúde pública. Mas nós queremos que isso aconteça com o controle do Estado brasileiro, sim. E temos como exemplo o exemplo da Noruega. O contra-exemplo é da Somália, onde a Shell fica com 90% do petróleo, o governo da Somália fica com 10% e os somaleses lá tiveram que se tornar os piratas da Somália, porque não tem comida para comer, não tem mais peixe para pescar, porque a indústria de petróleo polui os mares e afasta os peixes dos cardumes. Então, esta é a questão central. Nós queremos que esse bilhete premiado do Campo de Libra seja entregue à Petrobras através desse artigo 12 do inciso 5º do artigo 2º dessa mesma lei, e que a Petrobras opere e vá lá fora captar o dinheiro, mas ela controlando o negócio. No contrato de partilha, ela vai captar o dinheiro, mas ela vai estar engessada por um processo que não permite ela ter flexibilidade.
Essa é a diferença. Nós entendemos que o governo do Brasil, o governo da presidenta Dilma, tem que suspender esse leilão e rever o que é que nós queremos fazer com esse bilhete premiado. E mais, na questão dos derivados de petróleo. Ora, qualquer dona de casa que vai receber uma visita, ela sabe que ela tem que botar na prateleira mais óleo, porque vai aumentar a quantidade de pessoas que vai consumir óleo para ela fazer a comida. O governo brasileiro incentivou o aumento da indústria automobilística e não planejou construir novas refinarias. Aliás, até tinha planejado, mas parou, por exemplo, a duplicação da refinaria de Manaus. Por que parou a duplicação? E hoje, nosso parque de refino não consegue suprir o nosso mercado e, como bem disse o Fernando Siqueira, nós temos que importar gasolina a preço do mercado internacional e entregar para os postos da Shell venderem aqui subsidiado. A Petrobras está subsidiando as multinacionais que têm postos de bandeira aqui dentro. A Shell, a Repsol, a Ali. É por isso, porque houve uma falha no planejamento estratégico da Petrobras, que, aliás, o Senado bem poderia investigar quem é o responsável por essa falha no planejamento estratégico da Petrobras. Se ela é responsável para abastecer o Brasil de derivados de petróleo e o governo brasileiro incentivou o crescimento da indústria automobilística, ou seja, incentivou o crescimento do consumo de derivados de petróleo, por que não aumentou o parque de refino para garantir o abastecimento, impedir essa sangria do nosso fluxo cambial? Então, senadora Vanessa Graziotin, a questão vai muito além de espionagem e não espionagem. A questão é, o Brasil vai abrir mão da sua soberania? Ora, a presidenta Maria das Graças da Silva Fosser foi muito clara. A Petrobras é a mais capaz de todas as empresas do petróleo do mundo para produzir esse petróleo de libra. A Petrobras prospectou, a Petrobras perfurou o poço que quantificou essas reservas. Por que vai entregar agora para um consórcio operar, para ela ficar engessada? Ora, se os chineses entrarem com 40% dos recursos necessários, eles vão exigir 40% da mão de obra deles. Como vieram os chineses construir a TK-CSA, lá em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Praticamente uma mão de obra escrava, era um depósito de engenheiros dentro de tendas metálicas que o CREA-RJ teve que interferir para exigir condições humanas para aquela mão de obra chinesa construindo a fábrica da Alemanha, a TK-CSA, que hoje é uma coisa que ninguém quer comprar, porque foi mal projetada, mal planejada, polui, contamina lá, e é assim que vão vir operar o nosso petróleo do Campo de Libra? Obrigado pelo tempo, senador Requião, obrigado pela paciência, eu vi senadora Vanessa Graziotin. Sabemos que a presidenta Dilma tem pressa em aplicar o modelo de partilha, para mostrar que ele é melhor do que o modelo, menos pior do que o modelo de concessão. Mas entendemos que escolheu o campo errado para exemplificar que o modelo de partilha é menos pior do que o modelo de concessão. E entendemos que, se o governo tem necessidade de começar a fortalecer o caixa para investir 75% para a educação, 100% para a saúde pública, também adotou o campo errado. Esse campo é de baixo grau API, é praticamente um diesel, nem precisa quase refinar esse petróleo, senador Requião. É da melhor qualidade e nós vamos colocar ele sob controle das multinacionais que sejam estatais chinesas. Nós sabemos que na China não se reconhece direitos trabalhistas. Vão trazer um modelo de direitos trabalhistas da China para cá? Já tentam trazer quando falam em reduzir o custo Brasil. Toda vez que eu escuto em reduzir o custo Brasil, eu penso, é a minha previdência pública que eles querem tirar, é o meu fundo de garantia que eles querem tirar, é o meu direito de tirar um mês de férias por ano que eles querem tirar, é o meu de sábado e domingo remunerado que eles querem tirar. Então, nós não queremos que isso aconteça na indústria de produção de petróleo e gás, principalmente nesse gás que já está descoberto e que hoje, a dinheiro de hoje, é 1,3 trilhões, quase um PIB do Brasil inteiro aí, de um ano. Agradecido. Colocada, não foi propriamente uma indagação. Se a senadora quiser tecer alguma consideração, à vontade. Não, eu quero dizer que eu concordo com todas essas preocupações, obviamente. Entretanto, ainda continuo continuo trabalhando para formatar minhas opiniões, senador Roberto Requião, mas em relação ao regime, não é, ao modelo, para isso aqui vai ter uma empresa. Eu acho que tudo depende dessa empresa estatal. PPSA.
tudo depende disso. Eu acho que essa empresa é que vai regular tudo. Inclusive, não permitir que você pode superfaturar, você pode... Enfim, não é? Mas eu concordo com isso. Eu concordo, acho que jamais o Brasil vai aceitar o regime de trabalhadores, não sei quem será o consórcio, o senhor está dizendo que é uma chinesa, eu não sei. O senhor está dizendo que é uma chinesa e uma estatal chinesa que virá para cá, claro, elas estão concorrendo. Mas vamos ver o resultado. Mas o regime de trabalho, de compras, e é bom que se diga, no passado não era assim, foi o presidente Lula que inaugurou isso. E com muitas críticas, a gente ouve críticas até hoje, que fazer plataforma no Brasil é antieconômico. Eu não vejo assim, eu vejo que é muito econômico, gera muito emprego, gera desenvolvimento de tecnologia. Era no passado que dizia que todo recurso, um ex-ministro de Ciência e Tecnologia do ex-presidente Fernando Henrique, que dizia que botar dinheiro em ciência e tecnologia no norte e no nordeste era como dar pasto para cavalo. Eu não vejo assim, que devia o dinheiro ficar concentrado em São Paulo, no Rio, que era onde estavam a inteligência. Nada disso, porque se assim for feito, a gente vai continuar colônia e o Brasil vai continuar desigual como é hoje, não é? Então, enfim, mas é isso, senador. Excelentíssimo senador Roberto Requião, presidente da sessão. A Agência Nacional de Petróleo, que hoje deveria controlar o componente nacional das empresas multinacionais que aí estão, não consegue fazê-las cumprir o percentual de componentes nacionais. E aí, o que faz com essas empresas? Suspende, cancela o leilão? Elas não estão cumprindo o percentual de componentes nacionais, as multinacionais que estão operando. As multinacionais que estão operando não respeitam as leis trabalhistas brasileiras. O que fazemos? O que mais? Em relação ao Norte e Nordeste, concordo completamente com a senadora. Tanto é que a FUP estará... Me permita, senadora, a FUP estará lá amanhã com um seminário em Fortaleza, exatamente para impedir que a Petrobras reduza os investimentos no Norte e Nordeste para trazer trabalhadores de lá para operar o pré-sal, reduzindo o nível de presença da Petrobras naqueles estados, gerando desemprego lá. Só no Rio Grande do Norte já temos 4.000 trabalhadores terceirizados desempregados. Nós somos contra a terceirização, mas pior de tudo é ter um trabalhador terceirizado desempregado. E a Petrobras está fazendo isso. Estamos contra que trate de forma diferenciada qualquer estado brasileiro. O Paulo quer fazer uma intervenção. Com a palavra, Paulo. Abílio, o que você mencionou é a não satisfação do compromisso de conteúdo local que existe em todos os contratos. Eu também já tinha ouvido falar como informação não confirmada, como boato, né? Eu fui até, quando eu comecei a ouvir esses boatos, eu fui no site da ANP ver se via alguma, porque no contrato existe a possibilidade de descumprimento. A cláusula do conteúdo local, logo a seguir a ela, tem uma cláusula do descumprimento da cláusula de conteúdo local. Aí eu fui ver se tinha relatórios dos descumprimentos dos contratos já assinados. A ANP eu não consegui achar no site, apesar de ter procurado muito. A ANP não publica o descumprimento, você tem toda a razão. Causa uma certa estranheza esse fato, porque se fosse bem transparente, a gente poderia verificar se a cláusula de conteúdo local se está surtindo efeito. Se houver muito descumprimento, é porque ela não está surtindo efeito, tem que se pensar em outra coisa. Aliás, isso pode até o Senado Federal indagar a ANP e exigir até que ela publique isso. Continua aberta a palavra ao plenário. Vamos acabar com esse... a palavra aberta ao plenário. Gostamos muito do seu desabafo, eu particularmente concordo com você em gênero, grau e número, mas vamos ampliar esse debate. Senador Roberto Requião, senadora Vanessa Gradiotin, doutores Fernando e Paulo, eu queria primeiramente parabenizar pela apresentação.
Primeiramente, se apresente. Me chamo Iraldo e sou assessor aqui no Senado mesmo. Acompanho Comissão de Infraestrutura, Comissão de Assuntos Econômicos, como a CPI da espionagem. E como o petróleo é um tema que está em pauta constantemente na mídia, assim como aqui dentro do Senado, eu tenho acompanhado e me posiciono conforme a apresentação dos senhores, né? Onde foi feita uma pesquisa ao longo de anos, todo um desenvolvimento tecnológico de pesquisa, onde eu assimilei mais ou menos como a extração de diamantes, né? Tem uma área a ser extraída, onde um particular investe tanto em tecnologia, em mão de obra, em pesquisa, anos e anos, e quando acha o primeiro diamante, faz uma pequena amostragem do terreno e chama um concorrente, um vizinho para explorar, onde ele vai ter que tirar custo, ele vai ter que tirar o lucro dele, porque ele não vai trabalhar de graça. E nesse momento faço minhas palavras do excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, quando ele foi questionado com relação à Amazônia, onde um repórter estrangeiro fez uma questão para ele com a visão internacional, não como brasileiro, se ele se posicionava a favor ou contra a internacionalização da Amazônia. Onde ele se posicionou assim, com a visão internacional, eu sou a favor, assim como a Estátua da Liberdade, assim como a Torre Eiffel, assim como vários outros monumentos e locais do mundo. Mas como brasileiro, eu sou contra. Como brasileiro, como o investimento que foi pago, como o investimento que saiu do bolso de todos nós, através de impostos, através de tributos. E agora que nós achamos o ouro, a gente vai entregar, né? Então, essa é a minha posição. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizar pela audiência. Muito obrigado. Meu nome é Oswaldo Manesca, eu sou jornalista no Rio de Janeiro. Eu queria primeiro dar uma informação para todos, inclusive para senadores e senador. No próximo dia 15, agora de outubro, nós vamos fazer um ato público, um seminário aqui no Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, exatamente para discutir esse assunto. Eu sou jornalista e milito na FENAGE, fui diretor da BI, essas coisas todas, e me incomoda muito essa posição da mídia brasileira escondendo o assunto dessa importância dos brasileiros. O direito à informação é um direito lá consignado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como é que as pessoas vão fazer conceito, como é que as pessoas vão formar opinião se não chegam informações tão importantes como essas que estão sendo ditas aqui nessa sala neste momento, coisas da maior gravidade. Na área da soberania nacional, os militares precisam também despertar para essa discussão, eles precisam ser mobilizados em toda essa discussão. Então, eu estou ajudando a organizar, eu sou filiado ao PDT, eu sou amigo do pessoal do Clube de Engenharia, da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Nós vamos fazer um grande seminário no dia 15 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Câmara dos Deputados, exatamente porque as pessoas têm a oportunidade de ver, de entender, de compreender e participar dessa discussão. Nós aqui no Brasil tivemos na década de 40 a campanha do Petróleo é Nosso, não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, as pessoas em pequenas reuniões foi num crescendo e foi uma campanha que durou anos e chegamos à Lei 2004 e chegamos ao monopólio estatal de petróleo sancionado pelo presidente Getúlio Vargas na criação da Petrobras, que está completando 60 anos agora no próximo mês, no dia 3. E a segunda questão que eu queria fazer é uma pergunta objetiva. O economista Hildo Sauer, ex-diretor da Petrobras, fala muito que era necessário fazer mais furos para se ter uma noção, mais ou menos, do que é a riqueza do pré-sal. Aqui mesmo foi dito, pode ser de 100 a 300 bilhões. Exatamente por que o governo brasileiro não faz mais esses furos? Por que a gente, pelo menos, não mensura o tamanho dessa riqueza antes de sair leiloando, doando, vendendo, entregando para os outros? Eu gostaria de fazer essa pergunta aos nossos palestrantes. Fernando. Bom, o Hildo tem toda a razão. Quer dizer, primeiro o governo precisava saber qual é a grandeza da riqueza do pré-sal e depois discutir com a sociedade o que fazer com ela. Nem uma coisa nem outra está sendo feita. Aliás, é o contrário, né? Está sendo prejudicada a proposta do Hildo, porque o Libra que foi furado, constatado e praticamente dimensionado, está sendo leiloado assim mesmo. Quer dizer, não há nenhuma razão para o governo brasileiro abrir mão de um petróleo já descoberto através de leilão.
Então, até está contrariando o Wildo, porque se a gente souber que tem realmente 300 bilhões, que é uma possibilidade, e aí entregar isso tudo, aí é mais grave ainda, né? Então, sem dúvida, o Wildo está certo. A gente deveria dimensionar o tamanho da riqueza, programar o que fazer com ela, porque se formos entregando dessa forma que está sendo entregado o maior dos campos, vai ser um problema lamentável para todo o país. Então, eu acho que essa é a proposta certa e, infelizmente, o governo não está enxergando o nível de estratégia que representa o pré-sal brasileiro para tornar o Brasil fora, colocar o Brasil fora de uma condição de país em desenvolvimento. Então, o governo, infelizmente, não alcançou a magnitude e a importância dessa riqueza e está entregando o maior dos campos dessa forma inaceitável que está sendo feita. O Paulo quer dar uma opinião sobre a pergunta? Maneschi, a tua pergunta é interessantíssima e eu só queria dar 2 dados. O primeiro é que o ex-diretor-geral da INPE, Haroldo Lima, em uma palestra, ele mencionou que poderia-se chegar até 300 bilhões de barris no pré-sal. Ele estimou bem, viu? Isso significaria que o Brasil teria a maior reserva do mundo, né? Agora, muitos geólogos afirmam que o pré-sal é realmente uma grande incógnita que pode chegar até 100 bilhões de barris. E, obviamente, o Wildo Sauer tinha toda a razão, que você precisa conhecer isso, não pode andar leiloando blocos que depois vão descobrir muito petróleo e você já vai ter comprometido num contrato de 35 anos com cláusulas que não darão a usufruto maior para a sociedade brasileira. A proposta do Wildo, atrás dela, está você conhecer melhor para poder os contratos beneficiarem mais a sociedade brasileira. E uma sugestão aqui, que eu entre num outro tema, eu não sei se tem tempo, se eu posso entrar, é uma questão que precisa se ter cuidado com relação ao pré-sal, porque uma parte do pré-sal é além de 200 milhas, é mar territorial, é mar internacional para todo e qualquer país do mundo. Tem uma área do pré-sal que vai de 12 milhas a 200 milhas, uma distância de 188 milhas, que está boa parte do pré-sal nela, mais de 80% ou mais, que é contestado por alguns países do mundo como não sendo pertencente ao país fronteiriço, né? São os países que não assinaram o Convênio Internacional de Direitos do Mar, tá? Então, os Estados Unidos é não signatário desse convênio mundial. Então, teoricamente, muitos campos estão em águas internacionais e poderiam ser explorados por qualquer país do mundo. É claro que explorar sem ter as bases para suprimento, para troca de turnos, etc., para a própria construção da plataforma, você precisa ter base de apoio. Você não tendo base de apoio no Brasil, fica muito difícil a construção de plataforma e a exploração. Mas existem, segundo informações, existe a possibilidade de construir, de levar grandes navios para serem base de apoio no pleno Atlântico. Enfim, é um tema que nós teríamos que pensar como garantir a soberania sobre esses campos, que é uma coisa que nós passamos direto hoje aqui.
Alguns argumentam até que nós temos que fechar os contratos, porque fechando os contratos nós já estamos distribuindo, é uma visão um pouco errada, no meu ver, já estamos trazendo os países estrangeiros para aqui e já está havendo acordo. Enfim, a pré-sal é uma questão tão polêmica e com tanta possibilidade de impacto na sociedade que eu sugeriria até que existisse um plebiscito sobre essa questão com informações corretas, com um plebiscito, né, com um período anterior, algum tempo para dois lados e haver possibilidade de informar melhor a população antes de votar no plebiscito. Obrigado pela condescendência do tempo. Eu acho que nós estamos chegando ao fim do nosso debate. Mas o que nós estamos vendo é um apagão de interesse no Congresso Nacional sobre a questão do petróleo. Eu transferi uma viagem que faria hoje para Roma, a convite do Senado romano, para estar presente nessa reunião. Se eu não tivesse transferido a minha viagem, a senadora Vanessa estaria sozinha, como plateia e direção dessa reunião da Comissão de Economia. O nome dele? O Abílio Tosini me trouxe aqui à mesa uma tese interessante, meio persecutória, mas interessante. Por que as empresas americanas saíram do leilão? Ele opina que talvez elas não quisessem, com a sua participação, aceitar a tese das 12 milhas, do Acordo de Jamaica, das 200 milhas. Não participam porque não aceitam a tese da soberania brasileira em 12 milhas. Não sei se é uma tese um pouco delirante, mas nesse mundo de agressões a Iraque, a Líbia, depois da Líbia ter sido durante muito tempo a parceira dos Estados Unidos, a financiadora do Sarkozy, a companheira do Berlusconi nas eleições internas e se transformando no 666, exatamente no momento que não aceita mais o dólar como moeda de troca no mundo, nos faz ter um pouco de preocupação em relação a tudo isso. Essa reunião não foi transmitida diretamente pela TV Senado, porque nós estamos com o plenário funcionando e o plenário tem preferência absoluta. Será colocada no ar posteriormente. E tão logo seja possível, hoje ainda, nós colocaremos na internet à disposição de todos os internautas e tentaremos fazer uma divulgação ampla do que foi discutido aqui. Agradeço a presença de todos vocês, particularmente a disposição da senadora Vanessa Grazioltin, está conosco discutindo o assunto. Dou por encerrada a sessão e não coloco em votação a ata, como é costume, porque seria uma coisa estranha colocar a ata em votação com um suposto plenário onde já não se encontra mais nenhum senador. Está encerrado.